Agora, repito, o Flamengo, ele se empolga além dos 3 pontos, por causas além dos 3 pontos, pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém, pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas 6 partidas, 4 em casa e 2 fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem 4 jogos para fazer em casa. Nação. E o Flamengo consegue jogar bonito. É só querer. Parabéns, Tite. Conseguiu fazer o nosso Mengão jogar. Melhor partida do Flamengo em 2023. Uma partida do jeito coletivo, jogando bonito. Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Mateuzinho voltando muito bem da lesão, cara, que foi grave. O cara tá voando, ajudando o sistema defensivo ali, dando a solidez ali que o Tite gosta. Cara, prazeroso ver o Flamengo jogar. Vitória cachapante em cima do Palmeiras, 3-0. Parabéns, cara, parabéns. É isso aí. Ainda dá para brigar pelo título. E aí, nação, beleza? O Wellington na área. Primeiramente, agradecer a vocês. Passamos dos 4.000 inscritos no canal. Muito obrigado de coração. É bom demais ser flamenguista e contar com vocês, nação. E para você que está vendo o vídeo e não é inscrito, dá essa moral para a gente, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like e comentário. Nação, trago para vocês aqui o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, créditos da ESPN Brasil. Os comentaristas vão estar falando dessa excelente vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Carimbaço ali, cara, que jogaço. Vamos deixar de enrolação e bora pro react. Um jogo que colocou frente a frente 2 times que ainda pensam na conquista do título brasileiro em 2023, e deu Flamengo, e como deu, né? Que vitória, 3-0 para cima de um time que parecia bastante confiante, bastante focado e apresentando talvez o melhor futebol entre aqueles que se propõem a lutar pelo título. Hoje não deu para o Palmeiras e deu muito para o Flamengo, 3-0. Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Calça, Jean, Birner, do Fã de Esporte com a gente. Eu talvez possa ser traído aqui pela memória, mas em termos de 90 minutos, uma partida segura e sólida, das melhores, se não a melhor apresentação do Flamengo no ano. Porque quando a gente para pensar trabalho do Vitor, trabalho do Sampaoli, a gente tem recorte, a gente tem momentos, 45, 60 minutos, sabe, situações de jogo em que o Flamengo apresentou um futebol que a gente espera que apresente durante toda a partida. E hoje eu vi o Flamengo soube equilibrar as ações quando o Palmeiras parecia ser melhor ali no início do jogo. O Flamengo soube confundir a marcação, desencaixar totalmente o que o Abel pensava para ser muito superior e fazer 2-0 no primeiro tempo. Se aproveitar, é claro, da expulsão do Gustavo Gomes, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui. E uma jogada característica de ter roubada de Pulgar, Arrascaeta, passa no Mateuzinho, volta, Ayrton Lucas, Gerson, o Pedro se apresentando, faz um 3-0 e domina, não sofre contra o Palmeiras que vinha evolução. Não é um Palmeiras abatido, fora do campeonato, mais frágil. Talvez o melhor momento do time do Abel, depois daquela eliminação pro Boca na Libertadores, que foi um baque ali. Então esse Palmeiras, Flamengo, fantástico, com dúvidas do que seria esse início do trabalho do Tite, tinha fôlego para chegar, a gente comentava que sempre que o Flamengo era chamado a se apresentar ao campeonato, parecia que ele dava uma rateada, ele faz uma partida muito sólida. Isso eu acho que é uma boa notícia para o torcedor como um todo, e boas notícias como o Pedro, mais um jogo sem levar gols, uma partida primorosa do Pulgar, um Gerson voltando muito bem ali e troca, inverte com o Pulgar, confunde a zaga. São muitas boas notícias no momento que começa a mostrar quem é que vai ter garrafa vazia para vender. Então o torcedor tem que sair muito feliz no Maracanã no jogo de hoje. Esse lance aí a gente vai debater bastante. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Pedro, Calçade, Jean, as fãs do esporte. Não acho o resultado uma surpresa, não havia surpresas possíveis de resultados nessa partida, porque, lembrando uma coisa que o Jean disse no outro programa, na última edição do Linha, que temos 6 candidatos com mais ou menos chances maiores ou menores, e aí entraram em campo 2 equipes. Uma tecnicamente mais capaz, cheia de problemas desde o início da temporada, e a outra que vem num bom momento, mas que individualmente, é sempre bom lembrar isso, não tem a mesma qualidade do Flamengo, nem perto da qualidade do Flamengo. E o Flamengo hoje fez coletivamente um bom jogo. Jogo bem encaixado, com os atacantes pelo lado fazendo recomposição, o Arrascaeta voltando ali para ajudar um pouquinho o meio de campo, o Gerson mais bem posicionado, um time que vai ficando cada vez mais com a cara do Tite. Não terminará o ano no nível que o Tite espera,
né, o que ele imagina que o time pode atingir ou poderá atingir no outro sorte. ano, mas pode terminar uma equipe mais competitiva. Aí se aproveitou todos os espaços, o Palmeiras deixou, venceu o jogo, né? Mas é óbvio, né? E como lembrou o Birner, na segunda-feira, depois de Vasco e Botafogo, eu falei que, na minha opinião, eram 6 candidatos a título. E citei justamente o Flamengo, porque eu falei, o Flamengo que tá todo mundo meio que descartando porque tá na 6ª colocação, se ele vence o Palmeiras no Maracanã, que era evidentemente um resultado muito possível, ele se iguala ao Palmeiras em pontos perdidos. E foi o que aconteceu. Acho até que o jogo de hoje, de alguma maneira, traz mais do que os 3 pontos e esse empate com o Palmeiras nos pontos perdidos. Traz confiança. Porque foi uma atuação muito boa, foi uma atuação convincente. E foi uma atuação, como disse o Birner, daquele time que tem, indiscutivelmente, o melhor elenco do Brasil. A gente fala isso há tanto tempo. Do continente. Que essa qualidade do elenco a gente não viu durante todo o ano de 2023. Só que a gente entra numa reta final de Campeonato Brasileiro absolutamente espetacular. Espetacular. Porque o Birner citou a possibilidade do Grêmio vencer amanhã. Se o Grêmio vence amanhã, ele vai para 59 pontos, os mesmos do Botafogo, os mesmos do Palmeiras, os mesmos potencialmente do Flamengo, que tem um jogo a menos e que se vence o Bragantino também vai a 59. O próprio Bragantino, né, tem um jogo a menos e está com 58. Então, é uma loucura esse campeonato. O empate amanhã é ruim para o Grêmio e para o Botafogo. O jogo vai ser... Assim, alguém tem que ganhar o jogo. O jogo tende a ser muito bom. Eu acho que está todo mundo olhando para o que aconteceu hoje, né? Os candidatos ao título que olham para o que aconteceu hoje se animam demais, se empolgam demais com os jogos de amanhã. Até mesmo o Botafogo. Agora, repito, o Flamengo, ele se empolga além dos 3 pontos, por causas além dos 3 pontos. Pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém, pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas 6 partidas, 4 em casa e 2 fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem 4 jogos para fazer em casa. Que beleza. Só o Flamengo tem 4 jogos para fazer em casa. Pulsa. Atlético tem 3 jogos para fazer em casa, Grêmio 3, Bragantino 3, Palmeiras 3, Botafogo 3. O Flamengo faz 4 jogos em casa. Então, é um campeonato que pega fogo, e querer ficar fazendo previsão aqui sobre favorito ou não favorito, eu acho que nesse momento não dá mais. Não dá nem para dizer quem está jogando o melhor futebol dos candidatos. Exatamente. É um exercício de adivinhação. Esse é o ponto, né? Porque até hoje era o Palmeiras, né? Pelas rodadas mais recentes. Paulo Calçade, bem-vindo. Olá, Andrade, companheiros, para você que nos assiste. O futebol brasileiro não é para amadores, mas como está cheio deles, a gente tem um campeonato sensacional. No final, a gente não sabe quem vai cair, 2 sim, mas 2 vagas ainda abertas e um monte de gente disputando o título. Faltando 5, 6 ou 7 rodadas, depende do time. Mas o mais legal aí é que no finalzinho do campeonato a gente viu um Flamengo que tem um piloto. O avião do Flamengo, o ano todo, ele viajou sem piloto. Perfeito. Né? Assim, os passageiros estavam no comando. Os passageiros são os jogadores. Aí apareceu um piloto ali e a gente poderia estar dizendo aqui agora, uma vitória do Palmeiras seria anormal? Não. Também é o trabalho de 1.100 dias de Abel Ferreira no Palmeiras contra 30 dias de Tite no Flamengo. E a história é totalmente inversa. Tem 30 dias do Tite, vencendo 1.100 do Abel. Isso eu estou falando do tempo de amadurecimento do trabalho. É que o óbvio, né? O elenco é tão bom e tão forte que sempre uma gotinha de organização e um piloto que aparece ali para pilotar o avião, as coisas mudam radicalmente. E mudaram como? O Arrascaeta, será que o Arrascaeta vai jogar a partir de agora marcando como marcou hoje? Porque assim, o Arrascaeta ele era abandonado no centro do campo. No momento que o time se retraía, ele ficava ao lado do centroavante da vez. Ou era o Gabigol ou era o Pedro, ele não voltava. Ele fazia aquela sombra na saída de bola. O que fez o Tite? Linha de 4, tradicional que ele gosta, ele curte. 5 jogadores no meio de campo. Você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha, e esses caras querem lugar no time, né? Sim. Então você pediu para correr, eles correm. Aí, no centro do campo, um tripé. Com o Gerson e Arrascaeta. Gerson pega o lado esquerdo, Arrascaeta marca a saída de bola do Palmeiras no lado esquerdo do Palmeiras, direito do Flamengo. Com o Luiz Araújo
Então a bola não saía com Piquerez, não dava para armar o time estava congestionado, tinha muita gente, tinha que achar o Veiga. Cadê o Veiga? Tem o Pulgar em cima, tá o Pulgar ali. O Pulgar era o homem do Veiga. Então, assim, aliás, o Pedro falando que partida do Pulgar. Foi tão bem. E no momento da saída, o Gerson vem receber, o Pulgar está adiantado. O Pulgar dá um passe maravilhoso para o gol do Pedro. Então, foi um Flamengo tão bem ajustado e tão bem trabalhado. Estou falando do trabalho do treinador. E tão bem representado pelos jogadores em campo, deu gosto de ver. Foi um partidaço. Você, rubro-negro, tem que se perguntar, esse Flamengo já mostrou que é capaz. Tem que ter a mesma vontade sempre. Mesmo trocando de jogadores, tem que ter. A organização do Flamengo foi perfeita. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar 3 gols para mostrar um pouco desse Flamengo que entendeu o Palmeiras e o que o Palmeiras não conseguiu arrumar em relação ao jogo contra o Botafogo. Do calminho, Abel Ferreira, para o técnico vencedor da noite, ao lado do seu filho, Tite, falando ao vivo. A engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Sobre a individualidade, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim, tu tem 1 ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, ele está assim, tu vai te adaptar, tu tem 1 ano, em cima do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade premente de fazer assim, achar que o atleta vai produzir. Ele é um ser humano igual a nós, que precisa por vezes de uma naturalidade, que precisa de um tempo de maturidade, que precisa ter uma adaptação numa camisa pesada, uma expectativa alta. Esse contexto humano, ele faz parte. Não é o Tite que faz, é o Flamengo enquanto instituição, é a torcida que passa o carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor. Tite, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Sendo bem direto com você, é um resultado que recoloca o Flamengo na briga pelo título ou você segue com o discurso de continuar lutando pela vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, levando em consideração que o Flamengo permanece fora ainda do G4, na 5ª posição? Ele é a verdade, a minha verdade. É aquilo que nós estamos. Na segunda parte da pergunta tu colocou. Se no momento nós tivermos alguma partida, uma pontuação, aí a gente fala. Por enquanto ela é a realidade daquilo que nós nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vai chegar, eu não sei. Eu não sei, mas esse é o nosso objetivo de crescimento. O objetivo inicial, sim, ele é de Libertadores direto. Porém, é um campeonato que a cada rodada ele se move, ele se mexe, ele está muito equiparado. Então não vou colocar do sonho nem do risco. Daqui a pouco está colocando, não está nem no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade, ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das 2 primeiras vitórias, nós baixamos a guarda. E nós aprendemos já. Nós, enquanto conjunto, a gente já aprendeu. Tite, Matheus, Gustavo aqui na direita de vocês. Matheus, a gente sabe do teu trabalho no dia a dia, na bola parada, e nós vimos hoje uma evolução muito grande do Flamengo nesse sentido. E se você pudesse revelar um pouco do que você conversa com ele durante o jogo, hoje, por bastante momentos eu vi ali você do lado dele conversando, e o Tite, a importância da recuperação do Pedro, que mais uma vez com o Palmeiras consegue fazer um grande jogo. A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou tá conseguindo equilibrar quando o adversário também está numa situação um pouco melhor que a gente. Então fica eu, o Kleber também conversando com o César, com o Lucas, com a comissão inteira lá em cima, e a gente fica trocando ideia para a gente conseguir elaborar esses ajustes. E quanto à bola parada, é muito bom a gente conseguir chegar no clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Então quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vamos fazendo isso para melhorar no dia a dia, a gente tem essa evolução. E a gente está começando ainda, a gente precisa melhorar. Da minha, sobre?
De novo, entra na individualidade, eu sei. A equipe está em formação, ainda se moldando. Ela está ainda em formação e se moldando. Não é que eu quero... Hoje ela tem 2 atletas de velocidade de lado que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio-campista box-to-box e um primeiro posicional. Ela te traz esse componente, às vezes com um lateral mais atacando a última linha ou mais um construtor. E ainda tem o Varela, um jogador de seleção, que hoje se preparou para os 2 lados. Então, tu vai tendo possibilidades e ajustes para que ele possa também tirar proveito quando tu tem jogadores 2 flechas do lado, né? Tu tem jogadores de articulação por dentro, ele também te possibilita um ponto de equilíbrio. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cedão Marinho da Litoral News. Tite, queria aprofundar um pouquinho na questão que você trouxe sobre baixar a guarda dos 2 jogos logo depois das 2 vitórias. Na sua visão, por que motivo a equipe baixou a guarda e como foi a sua conversa com os jogadores e de que maneira você vai trabalhar para que isso não aconteça novamente? Queria perguntar para o Matheus também, a gente viu um Flamengo antes da chegada de vocês, de seu pai, de todo mundo, que não tinha muitas relações humanas com o treinador, tinha muitos problemas entre treinador e jogadores. E a gente percebe que você, o Kleber, o César, seu pai, todo mundo tem uma relação muito próxima com os jogadores, fazem questão de ter essa relação humana. De que maneira isso está importando e está fazendo a diferença no trabalho do Flamengo para buscar essas vitórias na final da temporada? Obrigado. A gente já conversou e a quantificação de carga, eu volto a dizer, a gente mudou 3 metodologias durante o ano. Tu imagina, eu não gostaria, mas tu mudar 3 diretores teus ou a tua equipe de trabalho 3 vezes, o quanto isso dificulta a coordenação. Às vezes um gosta de volume, outros gostam de intensidade, outros baixam. Um daqui a pouco faz a bola parada como uma marcação individual, outro posicional, outro mista. Sabe, isso tudo entra na cabeça do atleta, é muito difícil. A gente procurou ter essas datas FIFA para que desse um tempo de organização maior, de buscar inclusive informações, não para a gente implantar alguma coisa, não, para a gente aproveitar tudo que de bom o Flamengo tinha e agregar alguns detalhes que pudessem potencializar sem ferir as características. Isso é desafiador, isso é muito difícil. E quanto à questão da gestão humanizada, da mesma maneira que trocam metodologias de treinamento, nós somos uma comissão que se importa com as pessoas também, com o ser humano, como está o atleta, e procurar potencializar o ser humano também. Porque senão a gente fica só pensando no desempenho dentro de campo sem pensar no dia a dia, não é só o jogo aqui. É o treinamento que eles fazem, a gente valorizar quando eles estão bem. A gente tem hoje uma equipe que trocam atletas, mas a qualidade vem se mantendo muito alta. Por quê? Porque eles acreditam, porque eles entregam nos treinamentos e a gente vai dando os feedbacks para eles, coisas positivas do que pode corrigir, tanto com atitude quanto técnico-tático as situações. Mas das nossas características, e por favor, não comparativamente, eu não tenho conhecimento, é só uma forma que a gente acredita. Tite, aqui à sua direita, Thiago Lima do GE. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria perguntar um pouquinho da parte tática. Hoje o Gerson voltou a ser aquele segundo homem do meio de campo, né? Uma função que ele jogava. Muito difícil, com um grande trabalho do Abel. Então gera um grau de dificuldade maior. A outra parte da pergunta? Do Gerson. De novo a individualidade, mas... tem atleta, eu gosto de dizer assim, ó, eu não gosto do termo tirar da zona de conforto. Ninguém gosta de sair de uma zona de conforto. Por quê? Porque conforto é confiança. Então, eu estou numa zona de confiança. Eles estão. Serem desafiados a alguma situação, isso eu vejo como evolução. O Gerson, nessa segunda função, pelo lado esquerdo, ele fica mais... eu estou olhando para o César Sampaio, onde é que está, que ele é especialista, ele fica mais natural ali. Fabinho também,
ele fica mais, ele domina mais o setor pelo lado esquerdo. Então, quando tu tens essa possibilidade de trabalhar ele e trazer essa recomposição na parte ofensiva e na recomposição pelo lado esquerdo, ele flui mais. Da outra vez ele foi de um lado trocado. Então vai produzindo. Mas o conjunto da obra, aquele que eu disse, ajustou, mas a parceria ela é importante, o setor ele é importante. Assim como o setor direito, hoje o Arrascaeta fez o melhor jogo dele. Então, esse processo de evolução, nós saímos pelo lado direito toda hora e ele aparecia nas costas do Zé Rafael, porque o Zé tinha que sair na marcação, ele fazia um terceiro homem, saía no primeiro tempo, o Mateuzinho livre toda hora para fazer a jogada de organização, porque a gente tinha um externo aberto nesse aspecto tático. Então, tu vai, nós vamos aprendendo as características dos atletas para poder dar a eles uma possibilidade de aparecer mais, produzir mais, performar mais, melhor. Tite, aqui, Luiz Assado, UOL. Hoje a torcida começou o jogo cobrando, né, o time e terminou cantando "Seremos campeões". Depois do jogo contra o Santos, você falou sobre equilibrar a expectativa também, né, como ter serenidade para lidar com essa expectativa. E agora também, na pergunta sobre o título, falou que talvez tenha perdido um pouco o foco depois daquelas 2 primeiras vitórias. Como fazer para você conseguir, de fato, equilibrar a expectativa que vem talvez de fora para dentro e não deixar isso entrar no Flamengo agora, no momento decisivo da temporada? Primeiro, foi surpreendente a tua pergunta, porque ela me remete ao quanto eu estava focado, porque eu não vi nada. Sério, eu fiquei tão voltado para o jogo, naquilo que eu pudesse trabalhar, e esse é um nível de concentração muito alto que tu abstrai tudo que vem de fora. E eu falo para os atletas também. Por quê? Porque compreender o torcedor, claro. É óbvio, eu não posso tolher ele de criar expectativas enormes. O que eu quero colocar é o fato real, é o momento, é onde nós estamos. Esse é o fato que eu coloco só. Aonde nós podemos chegar vai depender da nossa evolução, mas também de que outras equipes também de muita qualidade estão aí. Então, esse é o fato real. E eu acho que eu estava concentrado. Muitas vezes eu acredito também que a equipe vai ditar o tom da torcida um pouco. Então, se a gente consegue trazer eles desde o início da partida com a gente e do jeito que eles conseguiram empurrar a equipe hoje também, a gente não chegou a ter um momento baixo como a gente teve nas outros jogos. A gente conseguiu, a nossa oscilação foi muito, muito pequena. E a gente mantendo o equilíbrio assim, e a torcida empurrando ajuda muito, como foi hoje. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Guilherme Xavier da Trivela. Eu queria pegar o gancho justamente dessa questão da torcida, porque na coletiva em Fortaleza, você e o César Sampaio cobraram bastante o apoio da torcida do Flamengo. César Sampaio não, Kleber Xavier. Peço desculpas aí aos amigos, mas vocês cobraram esse apoio da torcida para o jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã, e a torcida compareceu, fez a festa, apoiou o time. O quão importante é esse resgate da sinergia com a torcida, ainda mais depois de um ano de 2023 tão complicado, e o quão importante é isso para uma reta final em que o Flamengo vai jogar 4 dos seus 6 jogos no Maracanã? Eu não cobrei, eu pedi. Desculpa, isso. Eu fiz um pedido. Parabéns. Para que ela compreendesse os momentos que eu posso da equipe ter oscilar. Porque é natural, uma equipe ela está ainda em reformulação. Ela tem um esqueleto, mas ela está em reformulação. Com atletas, por vezes, sem a sua melhor da sua condição. Eu reitero aqui em relação ao Gabi. O Gabi vem com um problema, mas nós precisamos, e se colocando à disposição, sabe? Dando a sua parcela de contribuição, assim como todos, a gente ter essa doação um pouco. Porque atleta de alto nível, eu acho que nunca vi o atleta de alto nível sem dor. Tu está sempre superando algumas adversidades. E hoje, obrigado para a torcida. Muito obrigado. O carinho com que ela trouxe, e o atleta precisa, porque às vezes não é a hora que ele acerta. Ele precisa do carinho na hora que ele erra. E ela trouxe esse comportamento. E vamos precisar sábado de novo, da torcida em peso ajudando a gente. Isso aí, Matheus. As últimas 2. Tite, Matheus, boa noite. Isaac Andrade, do Flavoz. Tite, neste pouco tempo, né, de trabalho teu, da tua equipe, a gente já vê uma evolução técnica e tática. Mas também tem um pilar, que é a questão emocional.
A gente falou muito da questão da humanização, da relação com os atletas. Além de jornalista, eu também tenho uma formação em psicanálise clínica, e uma coisa que eu percebi hoje, que corroborou para que esses fatores se potencializassem no jogo, foi a questão da motivação, da entrada, do brilho nos olhos. Os atletas entraram e se doaram de corpo e alma, como há muito tempo a torcida não via. Isso tem a ver com a questão da torcida responder também. Como é que você trabalha, vocês, a equipe, trabalham para manter essa questão do psique? A gente sabe que o atleta não desaprende de jogar futebol, né? Ou ele tem alguma questão física por conta da idade, ou alguma lesão física por conta de alguma coisa que aconteceu no decorrer. Mas também tem as lesões psíquicas, né? Os traumas, as questões que acontecem no dia a dia. Como é a tua tratativa da saúde mental dos atletas, motivando para que eles possam jogar como jogaram hoje e permanecerem assim até possivelmente ganhar um campeonato? Eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu. Eu individualmente errei no gol contra o Santos, porque eu fui reposicionar os atletas, e quem pode ver o vídeo, na bola parada. E eu comecei a trazer para trás um posicionamento que ele era mais central. Deu rebote, e aquele posicionamento que ele era de pressão, ele não deu porque alongou a marcação. Vou te dizer um fato. Eu interferi de forma errada. E eu, quando nós nos reunimos, eu falei: Bruno, o teu técnico errou. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quiser um atleta que ele seja perfeito, se eles quiserem um técnico que seja perfeito, vamos fazer outra atividade. Eu quero que nós tenhamos uma relação de confiança para falar do acerto e do erro. Assumir e não ser herói ou vilão. Não ser culpado, em cima de uma marca extraordinária, de peso muito grande. Mas saber que nós somos todos responsáveis, mas ninguém é culpado de nada. Isso deixa um pouco mais. E aí a mensagem que eu tentei passar, e essa foi: se o técnico fala isso, poxa, eu também vou errar. Mas também vai ter uma equipe de trabalho que ela possa sustentar esse erro. Futebol, ele é assim. A vida é assim. Gente, última pergunta aqui. Em espanhol, vai falar devagar. Buenas noches a ambos. Profesor, le quería preguntar individualmente por Eric Pulgar. Quería consultarle cómo lo ha visto en estas primeras semanas de trabajo y particularmente cómo lo vio hoy contra Palmeiras. Joga muito. Joga muito. Ou box to box ou posicional, pode escolher. Pronto. É isso? É isso? A qualidade técnica que tem, tu pode usar nas duas funções aqui, ser sintético. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado, certo? Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer box to box, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica individual. Ele tem muita qualidade de passe. Se pegar o gol contra o Fortaleza do Pedro, ele está participando de uma ação ofensiva, ele abre a perna, numa jogada que o Felipe Luiz toca e no gol do Pedro. Então ele tem... Capacidade de entendimento de jogo é muito grande, ofensivamente e defensivamente. Ele consegue fazer as leituras, além da qualidade do passe, o passe do gol hoje para o Pedro, fazendo a leitura no momento certo, na hora exata. Essa resposta quem tinha que dar era o César Sampaio, não, e eu não, Matheus. É isso, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, as entrevistas bem completas dos dois técnicos. Hã? Boas, boas. Eu tô lembrando das entrevistas do Sampaoli. É assim, porque é inevitável que eu compare para entender o que acontece em campo. Que tipo de comparação você faz? Das declarações do Tite para as do Sampaoli. Do técnico para baixo, falando para dentro, falando algumas críticas aos jogadores, falando um pouco sobre o que ele pretendia, mas as coisas mudando de jogo para jogo, do treinador que chega numa entrevista e fala assim: eu errei no jogo contra o Santos ao reposicionar a defesa na jogada de bola parada, pedi para vir para trás, falsou o rebote, o Joaquim faz o gol naquele momento, acontece o gol do Santos e ele fala: se eu quiser jogadores perfeitos, eu também preciso ser perfeito. E aí, ele se coloca no mesmo time dos jogadores. Ele só fala sobre o ambiente. Chega e cumprimenta, a maneira como trata
cada pessoa no ambiente de trabalho, está lidando com Importante. jogadores vencedores e alguns querem vencer também. A maneira como dá oportunidades a quem está pedindo passagem, o jogo de hoje foi uma amostra disso. A possibilidade de colocar grandes jogadores no banco quando é necessário, até a de falar só, olha, eu errei também. Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco. Além das ideias, da questão tática, de saber gerenciar, da avaliação dos jogadores, tá todo mundo no mesmo barco. Quando tá todo mundo no mesmo barco, você consegue formar um time. E se o Flamengo forma um time... E você está entendendo que essa unidade está acontecendo ou está encaminhada com o Tite? Eu tinha essa impressão, falei aqui, e é muita impressão à distância, vendo o jogo. Falei disso no meu comentário de abertura do Linha. Depois da entrevista, eu tenho muito mais convicção de que está acontecendo. Se ela vai se transformar naquilo que o Tite quer, em que nível isso vai chegar, depende do dia a dia. Aqui não tenho controle sobre isso. Eu só tenho certeza de uma coisa, isso é certeza. O Flamengo tem, no seu comando, um cara que sabe liderar elencos dentro e fora de campo. E de pesos diferentes, né? E um cara enorme. É o tipo de cara que não se assusta com o peso de qualquer elenco. Né? E não perdeu a vontade de ganhar, mesmo sendo um cara muito vencedor. Eu acho que é um sinal. Bom, nação, que entrevista coletiva do Tite, cara. Assim, eu, no jogo contra o Santos, ainda fiquei, poxa, se eu não me engano foi Pedro, Ayrton Lucas e... Eu não lembro outro jogador que acabou não fazendo cobertura e o gol do Santos saiu, cara. E a gente fora do campo não entende a parte técnica que os jogadores seguem aquilo que tem orientação da toda a comissão. Então a gente, antes de estar criticando, a gente tem que entender tudo aquilo que está acontecendo e o que foi pedido também. Cara, dá destaque ali para toda a evolução do Flamengo no jogo de ontem. O Arrascaeta, cara, fazendo a marcação ali, atuando, cara, ó. É lindo ver o Flamengo, quando os jogadores estão compromissados jogar, cara, não tem que jogar o futebol igual do Flamengo no futebol sul-americano. Não tem. O Flamengo é muito bom. Tem que ter algumas mudanças para o ano que vem. Uma situação que a gente para pensar, a gente já não está tão dependente mais daquele ataque que era Gabigol e Bruno Henrique. O Cebolinha já vem no segundo jogo jogando muito bem, jogou bem contra o Fortaleza. Para mim, assim, uma crítica, o Bruno Henrique e o Gabigol estão muito pilhados. Quando entra ali, tá aquela situação de querer brigar, e não é assim. A gente, quando não está bem, acaba nosso pior lado sendo destacado ali. E a situação do banco ali deu uma abaixada na poeira para eles ali. Eles voltem a jogar aquele excelente futebol que o elenco do Flamengo é muito bom, cara. Cara, o destaque do Pulgar também, cara, foi, assim, a única coisa de bom que o São Paulo deixou para o Flamengo, que também com o Vitor Pereira ele vinha jogando, mas não tinha tanta sequência. E com o São Paulo ele conseguiu ali se firmar no meio de campo do Flamengo, cara. E, ó, o cara joga de terno, cara. Tá jogando bem demais. Dá prazer de ver o Pulgar jogar, cara. O cara batalha, corre, tá ali, se entrega em campo. Sei que são características diferentes, mas a estilo de entrega é igual do Cuejar. Então, que Flamengo, cara. É só vocês quererem. E falar também do Abel Ferreira aí na frente do Palmeiras. Cara, um dado interessante. Contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele não tem nenhuma vitória. Até hoje foram 7 jogos, com 4 vitórias para o Flamengo e 3 empates. Então, no Brasileirão, o Mengão contra o Abel Ferreira está invicto, tá? E também, cara, destacar aqui o show da nação novamente no Maracanã, cara. Mais de 64 mil pessoas dentro do estádio. É recorde de torcida o ano inteiro. A média de torcedores do Flamengo jogando em casa aí acima de 54 mil. É lindo demais. Só aqui, ó. Nosso Mengão, cara. Nota que o nosso Mengão é só a nossa torcida, cara. Que espetáculo. Agora, como o Matheus falou, o próximo desafio é contra o Fluminense. A torcida também, se não esgotou, tá para esgotar todos os ingressos ali disponíveis para parte do torcida do Flamengo, vai ter a zona mista. Os do Fluminense ainda não foram todos vendidos. Se deixar a gente compra, com certeza. E vai ser um jogaço, cara. Espero que o Flamengo venha nessa crescente mesmo, ganhe novamente. Igual o Tite falou, focar primeiro na vaga direta para a Libertadores 2024. E dependendo do resultado aí dos 6 jogos que o Flamengo tem pela frente, acho que lá na 37ª, 38ª rodada, já dá para gritar aí campeão. Que vem o N do Brasileirão.
Nação, novamente, muito obrigado, mas de coração mesmo. Passamos dos 4.000 inscritos. A gente está procurando cada dia mais evoluir, trazer um conteúdo de qualidade. E pedir para você que está acompanhando nosso vídeo, ficou até aqui, para dar essa moral para a gente, que se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Grande abraço a todos, vou ficando por aqui. Fui!